humanas vão nascer na época do capitalismo, no final do século XIX, onde vai ter uma urbanização, um novo processo de colonização europeia, neocolonialismo e sempre a presença de interesses opostos. Nesse contexto que nasceram as ciências humanas, elas vão buscar não somente compreender as relações entre os indivíduos, mas também entre as diferentes culturas. As ciências humanas vão enfrentar dificuldades para sua constituição, assim vai gerar uma diversidade de métodos voltados para duas tendências, sendo elas naturalista e humanista. Na naturalista, temos que, desde o início, as ciências humanas elas sofreram influência da teoria positivista de Auguste Comte, segundo o qual o conhecimento científico se realiza a partir de leis provadas com base em fatos concretos. Já na tendência humanista ou hermenêutica, eles argumentavam que a especialidade das ciências humanas exigia um método diferente daquele das ciências da natureza. Daí o seu caráter hermenêutico, que significa a arte de interpretar. Então, as ciências humanas procedem à interpretação a fim de decifrar o sentido oculto no sentido aparente. As ciências humanas também vão enfrentar dificuldades metodológicas, dentre elas a complexidade, experimentação, matematização, subjetivismo e liberdade. As ciências humanas têm como objetivo o próprio sujeito que conhece, tendo assim dificuldades para pesquisar com extensão aquilo que diz respeito ao próprio sujeito tão diretamente. A complexidade é a resistência às tentativas de simplificação. Por exemplo, em física, podemos simplificar o fenômeno estudado. Já levando em conta o comportamento humano, onde temos múltiplas influências, é extremamente complexo tentar simplificar isso. Já na experimentação, os resultados eles podem ser falseados, além que a motivação pode variar conforme os sujeitos e as instruções podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Na matematização, é possível a gente aplicar a matemática em alguns casos, mas são utilizadas técnicas estatísticas com resultados sempre aproximativos e sujeitos à interpretação. No subjetivismo, temos as características do sujeito, onde ele interpreta os fatos. Então, o sujeito que conhece é o próprio objeto que se quer conhecer. Uma circunstância que torna mais difícil a neutralidade. Por isso que é difícil interpretar fatos históricos, porque tem sempre a visão de um dos lados. Já na liberdade, as leis das ciências da natureza, elas supõem o determinismo, segundo o qual, para tudo podemos procurar uma causa. O problema aqui é que se existem leis, certamente elas vão nos influenciar na hora em que estamos procurando por algum conhecimento. Então, o método utilizado vai depender, de certa maneira, dos pressupostos filosóficos que embasam a visão do mundo do cientista. Com o método das ciências humanas, surgiu a antropologia. Com a colonização, expôs os contrastes entre hábitos e costumes de várias culturas, fazendo assim os estudiosos a centrarem o foco em suas pesquisas em povos não europeus. E assim nasceu a antropologia. O que ela é? Ela é o estudo de diferentes agrupamentos humanos em seus mais diversos aspectos, dos tipos físicos, biológicos, o comportamento, as instituições, os costumes, tanto em suas formas atuais como ao longo do tempo. De início, a antropologia sofreu influência das teorias evolucionistas darwinianas. Para os representantes dessa tendência, a diversidade de culturas seria explicada pela evolução da sociedade. O antropólogo alemão Francis Boas se opôs à aplicação da teoria evolucionista à antropologia, rejeitando as ideias do progresso, evolução e superioridade como parâmetro para avaliar os estágios de uma cultura. Para ele, cada cultura tem sua especificidade, sendo parentesco, crenças e rituais. Suas conclusões basearam-se em pesquisas de campo, ou seja, no contato direto com a cultura que seria objeto de investigação, em uma área geográfica pequena e bem definida. Deste modo, a antropologia adquiria um método para se distanciar de teorias que não passavam de elucubrações fantasiosas.
Podemos citar também a sociologia, onde ela nasceu entre a metade do século XIX e no início do século XX. Quem se destacou mais nessa época foi Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Todos eles dedicaram grande atenção à metodologia. Durkheim representou a tendência positivista, buscou fazer a sociologia uma ciência objetiva ao se propor examinar os fatos sociais como coisas. Também argumentou que não se tratava de dizer que os fatos sociais se reduzem às coisas materiais, mas sim que no estudo científico os fatos sociais devem ser abordados como os procedimentos próprios aos das ciências da natureza. Em seu livro O Suicídio, preferiu enfatizar os aspectos das pressões sociais e o que tornaria o fenômeno sociologicamente determinado. Prevaleceu a concepção determinista pela qual a sociedade impõe os padrões de comportamento. A psicologia comportamental surgiu na Alemanha no século XIX, com o trabalho de diversos médicos empenhados em questões relativas à percepção. Destacou-se William, que fundou o primeiro laboratório de psicologia para realizar processos de controle experimental. Segundo seu método, a psicologia imita claramente a fisiologia. William não se aventurou a estudar os processos mais complexos do pensamento, por considerá-los inacessíveis ao controle experimental. No início do século XX, ampliaram-se os estudos de psicologia, sobretudo com a psicologia comportamental. Seu precursor foi John B. Watson, que também podia se chamar behaviorismo. Para atingir o ideal positivista de objetividade, John abandonou as discussões a respeito da consciência por ser inatingível pela observação e experimento. A teoria comportamentalista alcançou um novo impulso com Boris Frederick Skinner. O condicionamento pavloviano também é chamado de condicionamento respondente, porque resulta na associação entre o estímulo externo, ao qual se segue uma resposta. Um exemplo seria que, toda vez que um alimento era apresentado a um cão, fazia soar uma campainha. Após várias repetições, apenas o som, sem a presença do alimento, o fazia salivar. Houve uma aprendizagem. O condicionamento de Skinner trata-se do condicionamento instrumental. Também é chamado de operante ou skinneriano. É determinado por suas consequências. Um exemplo seria: um animal faminto é colocado na caixa de Skinner. Depois de casualmente esbarrar diversas vezes em uma alavanca, percebe que o alimento aparece sempre que ela aciona. Assim, realiza a associação entre a alavanca e o alimento. Apertar a alavanca é a resposta dada antes do estímulo, que é o alimento. Então, seria a consequência dele apertar a alavanca. As descobertas de Skinner foram utilizadas, por exemplo, a instrumentação programada, processo que foi aperfeiçoado na máquina de ensinar. Um exemplo é o seguinte: um aluno recebe um texto com uma série de espaços em brancos para serem preenchidos em nível crescente de dificuldade, partindo do princípio que o reforço deve ser dado para cada passo do processo e imediatamente após o ato. A cada momento, o aluno pode conferir o erro ou o acerto de sua resposta. Podem ser utilizadas também as descobertas de Skinner para a educação infantil. No tratamento psicológico de certos comportamentos, a terapia comportamental ou reflexologia tem por objetivo descondicionar maus hábitos. Exemplo: processos semelhantes podem ajudar pessoas que têm medo de voar de avião, por exemplo. O condicionamento pode ser aplicado nas empresas com o intuito de estimular o aumento da produção. Exemplo: a cada meta atingida pelo funcionário, atribuem-se pontos a ele, o que pode acumulá-lo e transformá-los em benefícios, fazendo assim os funcionários trabalharem mais e terem a sua recompensa. A tendência humanista na psicologia. O
Os primeiros estudiosos da psicologia restringiram-se aos fenômenos. Já os filósofos da corrente humanista, para eles, não há fatos com objetividade pretendida, pois não percebemos o mundo como um dado bruto. O que eu percebo é o mundo como ele se mostra a mim, como eu vejo. Aqui temos a psicologia de forma, a psicanálise e cultura. Os teóricos da psicologia de forma sofreram a influência de fenomenologia e opuseram-se às psicologias de tendência positiva. Seus principais representantes foram Wolfgang e Kurt. Nelas temos a percepção. Em oposição aos positivistas, eles afirmam que não há excitação sensorial isolada. O objeto não é percebido em suas partes, mas se apresenta primeiro na totalidade e só depois a pessoa pode perceber os detalhes. Também temos aqui o comportamento. A ação depende da correlação entre o organismo e o meio, de tal modo que o ambiente se apresenta como um campo total. Assim, o mesmo espaço se estrutura de modo diferente se a pessoa o percorre como faminta, fugitiva ou artista. Na psicanálise, temos Freud, que vai ser o fundador dessa. Para ela, todos os nossos atos têm uma realidade exterior representada na nossa conduta, bem como significados ocultos que podem ser interpretados. Temos 3 instâncias do aparelho psíquico, o id, o ego e o superego. O primeiro constitui o polo pulsional da personalidade. O ego é a instância que age como intermediária entre o id e o mundo externo. E o superego é o que resulta da internalização das proibições ou impostas pela educação de acordo com os padrões da sociedade em que se vive. Na psicanálise e cultura, Freud vai refletir sobre o efeito da repressão dos instintos agressivos e sexuais e seus resultados na civilização, que são capazes de provocar um perigoso estado de frustração. As ciências cognitivas nasceram na década de 1950 e se constituíram de modo multidisciplinar. Nela, podemos citar a inteligência artificial. Uma revolução ocorreu com a invenção do computador nos anos de 1940. Isso estimulou a comparação da mente humana com as tarefas que a máquina conseguia realizar. Isso levantou a hipótese de que talvez nós pudéssemos pensar como o computador, ou então que o computador pudesse vir a pensar como um ser humano. Daniel Dennett é um exemplo de defensor da inteligência artificial, que afirmou que os computadores podem vir a possuir a consciência, e isso dependia do tempo e do desenvolvimento da técnica para que se criasse na máquina o equivalente ao pensamento humano. Temos também as neurociências. Estudos sobre a visão e a localizações de áreas cerebrais específicas foram realizados ao longo do século seguinte. Na década de 1980, o avanço tecnológico na área médica tornou possível conhecer melhor o funcionamento cerebral. Pode-se dizer que aí vieram as novas descobertas e fizeram com que as teorias antigas foram consideradas reducionistas, refinando assim as discussões que vinham de longa data. Não há como negar o suporte cerebral, mas a atividade intelectual é flexível porque depende da aprendizagem e, consequentemente, de fatores culturais e sociais.